Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar do Instituto Brasileiro de Fluência em parceria com a Fonotrade. Hoje, 1º de outubro, estamos iniciando oficialmente o mês da atenção à gagueira. E para marcar esse período, estamos aqui, juntas, para um bate-papo para conversar sobre gagueira com as nossas especialistas, trazendo muita novidade para vocês. O nosso encontro durará em torno de 1h30 e fiquem à vontade para fazerem as perguntas pelo chat. Gostaria de convidar para abrir o nosso encontro a coordenadora do evento, doutora Annelise Bonen, que é fonoaudióloga clínica, doutora, professora dos cursos de especialização no Brasil e em vários locais da América Latina, Europa, Estados Unidos e presidente do Instituto Brasileiro de Fluência, a quem eu passo a palavra agora. Muito obrigada, Alegra. Nós estamos já há um tempo com uma bela parceria, nós do IBF, quero dizer, com a Fonotrade, no oferecimento de cursos de qualificação para fonoaudiólogos que querem trabalhar e atender bem pessoas que gaguejam. E este evento é um evento voluntário para todos, gratuito para todos, e a Alegra, que é a diretora da Fonotrade, também é fonoaudióloga, especialista em motricidade oral e está à frente da Fonotrade há muito tempo e a gente tem feito uma parceria muito, muito legal. Eu quero primeiro agradecer muito a oportunidade e antes de passar as palavras para todos, dar um pouquinho da dinâmica do nosso evento aqui. Eu vou apresentando as pessoas parte a parte para que vocês possam saber na hora quem vem, para eu poder dizer cada um. Né? Esse evento nós estamos chamando de Mês de Atenção à Gagueira, que embora algumas pessoas podem achar que tenham criado isso da sua própria cabeça, na verdade não, porque esse evento foi criado lá em 1998 pela Judy Kustner, que era da Universidade de Minnesota, e ela então criou uma página onde todas as pessoas profissionais, acadêmicos, pessoas que gaguejam, familiares e tal, tinham direito de escrever textos, publicar coisas, e isso ela iniciava a fazer no dia 1º de outubro para dar justamente a oportunidade de todas as pessoas poderem participar, porque num único dia a gente já sabe que não consegue fazer tudo. Então a Judy iniciou isso no dia 1º de outubro de 98 e encerrava o evento no dia 22, que foi o dia consagrado internacionalmente como Dia Internacional de Atenção à Gagueira, que nós carinhosamente chamamos de DIAG. Nós aqui no IBF pensamos em fazer o MAG, que é o Mês de Atenção à Gagueira, com esse termo, assim, vamos com esse mote, vamos conversar sobre gagueira. Porque nós recebemos através do site do IBF muitas perguntas, muitas solicitações, e a gente resolveu, então, abrir as câmeras e as nossas cabeças aqui para poder receber vocês e conversar sobre isso. A outra coisa que eu gostaria de também deixar assim como aviso, digamos, né, é que nós temos toda uma questão ética que a gente tem que respeitar, a ética profissional de cada profissão, né, ela é elaborada pelos conselhos profissionais, são leis que protegem não só o exercício do profissional, mas também que protege as pessoas que dependem desse profissional. E para isso há uma necessidade de se ter um comportamento adequado, conhecimentos técnicos em profundidade e certamente respeito às normas e às leis de cada local, e especialmente às pessoas que nós, como fonoaudiólogos, temos que atender. Então, dentro desses detalhes assim que são importantes, a ideia é pensar assim: tem a Lei Nacional de Proteção de Dados, então nós vamos, quando vocês quiserem informações, nós vamos passar algumas dessas informações no chat. A Diva, que está aqui conosco, Diva, presente-se, é a nossa secretária do IBF, ela vai... também fonoaudióloga, mas é secretária voluntária do IBF, e ela vai compartilhando no chat os links que que direcionam vocês para onde as informações estão, porque de acordo com a lei, plagiar é crime, nós não podemos distribuir os materiais sem as autorizações dos devidos autores ou locais, enfim, donos das informações, tá certo? Então isso é importante para vocês entenderem, vão deixando as suas perguntas lá e na medida do possível a gente vai tentando responder, para dar
andamento a isso. Então, para começar, eu gostaria de falar e apresentar o Dr. Rafael Castilhos, que está aqui, a carinha dele. O Rafael é o nosso superstar do YouTube. Vocês já devem ter visto o vídeo do Rafael, o neurologista que gagueja. Tem mais de 40 mil acessos, isso não é para qualquer um. Para falar de gagueira, né? Que não é o assunto quente do momento, embora seja sempre para nós. O Rafael é doutor, além de médico, ele é doutor, né? Tem um doutorado, ele é médico neurologista aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é uma pessoa que gagueja. A ideia de tê-lo aqui é para falar sobre uma das tantas dificuldades que a gente encontra das pessoas que gaguejam, no sentido de aceitar-se como pessoa que gagueja e enfrentar a vida com esta dificuldade, digamos assim. Vocês podem ver no chat, no chat o link do vídeo do Rafael, que depois que vocês podem mais tarde assistir, né? E mais adiante a gente vai mostrar no meio da fala do Rafael um outro vídeo de uma pessoa que gagueja que vai poder mostrar, fazer perguntinhas e comentários conosco. Então, Rafael, agora você abre seu microfone e é tudo com você. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, tem um monte de gente, né? 120 pessoas, é bem legal que tenha tanta gente interessada em gagueira, né? E, bom, a minha história com a gagueira é bem longa, assim, né? Evidentemente. E acho que essa que a Liz disse sobre aceitação, eu acho que é um aspecto, talvez, um dos mais importantes, se não o mais importante, na vida da pessoa que gagueja, né? A gente aprende com a vida, assim, quando a gente é criança e adolescente, a se esconder, a não falar, né? Hoje eu estava falando com um outro colega meu também que é médico no hospital e que gagueja, que a gente vai se conhecendo. Por exemplo, eu achei a vida inteira que eu era tímido, né? E na verdade eu não sou tímido, eu só não falava, né? Porque eu gaguejava muito, né? Ainda gaguejo todos os dias, né? Então, essa questão né, a gagueira de alguma forma molda a gente, né? Então acho que esse é um aspecto importante. E a gente se permitir gaguejar em alguma forma, né? É evidente, o tratamento fonoaudiólogo é importantíssimo, e eu fiz tratamento com a Annelise por anos a fio, né? Desde que ele era criancinha. Mentira, mentira, mentira. Mas faz bastante tempo. Bom, mas faz muito tempo que você também não está aqui, né? Mas eu acho que esse é um dos aspectos importantes da aceitação, né? E eu estar falando aqui para mais de 120 pessoas, só foi possível por eu me aceitar, né? Por falar sobre a gagueira e não ser um assunto que me movimentava tanto, assim, né? É mais um assunto e ponto, é isso, né? Eu não sei se a gente abre para perguntas ou eu vou continuar falando, assim. Como tu quiseres. Eu gostaria, por exemplo, de fazer um comentário, se já tem alguma pergunta ali, depois a Diva vai nos passando, mas assim, ainda há pouco com um outro paciente aqui, nós estávamos conversando sobre escolher profissões para as quais eu não preciso falar tanto, por exemplo. Então, tem muita gente que gagueja, que além de gaguejar e já se sentir chateado com isso, também se sente chateado porque está num emprego que, na verdade, não gosta, mas porque não lhe exige tanta fala. E isso tem a ver diretamente com esse tema que tu estás abordando aí, que é a aceitação. Tu gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Não, isso é fundamental. Isso é as pessoas e é completamente compreensível, assim, que as pessoas escolham profissões, empregos e posições que a fala no final das contas que possa esconder a gagueira, né? De uma forma ou de outra, né? E aconteceu comigo, acontece com todo mundo, né? Mas, sei lá, muito tempo atrás eu decidi que não ia acontecer isso. Então, hoje em geral eu me exponho bastante, assim, e
por necessidade também, mas eu acho que teve um efeito também importante, assim, talvez esteja relacionado, e escutar pessoas que gaguejam tem um efeito benéfico, assim. A gente, né, eu participei lá na Elise em vários grupos de pessoas que gaguejam, e isso teve um efeito terapêutico importante, assim. Eu ver a gagueira dos outros, acontecia uma coisa comigo que era muito curiosa, assim, que quando isso acontece ainda, né? Quando eu vejo uma pessoa gaguejar, me dá vontade de gaguejar, né? A boca começa a gaguejar, né? A gente sente, né? Quem gagueja sabe disso, né? Os músculos ali começam a mexer, assim, né? Então, ver pessoas com gagueira, falar sobre gagueira, esse ser um assunto que está na mesa, assim, tem um efeito terapêutico. E eu acho que essa questão de se esconder, assim, né? O meu conselho, assim, de ser um pouquinho mais velho, já ter passado por adolescência e por essa fase mais difícil da vida, assim, que a gente não se entende muito, não se esconda, né? Tenta descobrir quem você é, apesar da gagueira, né? Então esse é um conselho, assim, que não é fácil, né? Não é fácil, né? Mas para quem gagueja muito, assim, ou quem gagueja pouco, isso não importa, né? Porque o efeito que tem na gente depende um pouquinho da intensidade, assim, né? A gente sente mal em gaguejar. Isso não quer dizer que eu não me sinta mal em gaguejar, né? Agora, faz algumas semanas, eu dei uma gaguejada, tipo, a valer, assim, né? E fiquei, sabe, quando ela é complicada a gagueira porque ela pega, eu sempre falo, ela pega no contrapé, né? Quando a gente está despreparado, né? Porque aqui eu agora estou concentrado, estou gaguejando pouco, mas no dia a dia, quando a gente está desprevenido, né? Pouco controlado, assim, pouco, né? A gente às vezes escapa e ela tá lá, né? Ela nunca deixa, né? Nunca deixa a gente estar lá sempre. E é isso, não sei. Acho Tá, que eu vou fazer. As minhas queridas colegas também estão com vocês podem perguntar, mas tu abordaste duas coisas aqui interessantes. Ver outras pessoas que gaguejam dá vontade de gaguejar, e o nome disso é neurônios espelho. Então a gente sabe que especialmente para crianças é tão importante ter um modelo de fala que seja adequado para que a criança possa fazer a utilização dos seus neurônios de espelho. Nada para falar disso como o Rafael. E a outra coisa, Rafael, já que tu falasse nos grupos, é importante a gente fazer uma distinção daquilo que é grupo terapêutico, daquilo que é grupo de manutenção e daquilo que é grupo de apoio. São objetivos diferentes. Então, nós do IBF, por exemplo, não temos grupos, já tivemos uma vez grupos de discussão e tal, mas não temos hoje grupos de apoio. Mas nós, nos nossos consultórios e na nossa prática clínica, inclusive na prática clínica acadêmica, como é o caso da professora Cristiane, temos grupos terapêuticos e grupos de manutenção, e isso de manutenção dos objetivos atingidos de fluência, né? Então, isso é importante que as pessoas que não estão tão por dentro disso, e são pessoas que gaguejam ou famílias e tal, possam estar entendendo que existe essa diferença. Eu não sei quem é que vai compartilhar o vídeo do Pedro, é Diva, é Mirella, mas quem vai? O Astrid. Compartilhar. Tá, nós vamos ver um vídeo de 2, 3 minutinhos, daí a gente começa e depois comenta, tá bem? Compartilha para nós, por favor. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Está Frasco. compartilhando o áudio também? Sim. Tá, só para ter certeza. Eu tenho 27 anos e sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E sou uma pessoa que gagueja. E hoje posso falar isso com um certo orgulho, porque eu me considero que eu já assumi isso. Então já ligo para pizzaria, já consigo responder fornecedor, já tenho inúmeras características que antes eu tinha muito medo de fazer pelo que a sociedade pensa e critica em cima disso. Então é algo que sempre dão risada,
que vão, né, querer pisar em ti, né, literalmente, né, falar que quando fica nervoso a pessoa fica gaga, o que é uma mentira, né? E outras tantas características que a sociedade impõe. Então, eu tô aqui mais para dar esse aval, né, falar se assume. Para mim não foi fácil, mas hoje eu tô aqui para, né, passar justamente esse recado. O que vocês têm não é uma doença, não é algo que tem que ser escondido, e sim a gente tem que literalmente sair do armário, como outras tantas características que a sociedade hoje faz. Então, seja com homossexualidade, seja com, né, racismo, com qualquer outra coisa. Seja você acima de tudo. Eu tô aqui para, né, falar sobre esse tema, dúvida, apoio, o que quer que seja. Vamos juntos ser mais fortes, tá bom? Um abraço. Muito bem. O Pedro, a Diva pode compartilhar com vocês os links que tem do Pedro no site do IBF. Lá em 2014, no DIAG de 2014, ele e mais um outro colega, que são voluntários do IBF, fizeram uma entrevista sobre gagueira e mercado de trabalho e entrevistaram justamente uma psicóloga para dizer como é que a psicologia poderia tratar pessoas que gaguejam na hora de fazer selecionamento, seleção e recrutamento de pessoas para o mercado de trabalho. Tu gostaria de comentar alguma coisa sobre isso, Rafael? Não, concordo Alguém plenamente. gostaria? Sim. Eu concordo plenamente com o que ele disse, assim, o que eu sinto é exatamente isso, sair do armário nesse sentido de que não deixa a gagueira dentro do armário lá escondida, né? Não, ela acho que tem dois pontos importantes. Eu acho que essa questão do preconceito e as pessoas fazerem piadinhas e gracinhas, né? Isso existe, né? E existe não só com a gagueira, existe com outras, né, características das pessoas que as pessoas julgam diferentes, assim, né? Mas tem um outro aspecto que é importante, que eu acho que no meu caso, assim, a gente em geral a gente esconde a gagueira, e na maior parte das vezes, não em todas, mas na maior parte das vezes a gente fica preocupado em não mostrar, em não deixar que as outras pessoas vejam que eu estou gaguejando ou que eu tenho gagueira. E as pessoas em geral, elas não estão interessadas nisso, né? Elas não estão interessadas se tu é gago ou não, se tu tem uma pessoa que gagueja, na verdade, ou não, entendeu? Na verdade, a única pessoa preocupada é tu mesmo. Tu tá preocupado se os outros vão saber ou não, né? Então, deixar de estar preocupado, tipo assim, tá, eu gaguejei, a pessoa, na maior parte das vezes, a pessoa não tá nem aí, né? Então, assim, ela simplesmente vê e a vida segue. Isso é um aspecto, claro que tem as piadas, tem as brincadeiras, isso existe, né? Mas esse é um ponto importante que eu acho que de crescimento, assim, das pessoas que gaguejam, que eu conheço e que superaram isso, deixar a gagueira fluir, tentar controlar o mais possível, né? Tentar não gaguejar, e é possível, mas não esconder, né? Nunca. Muito bem, muito obrigada, Rafael. Nós temos uma pergunta importante aqui no chat, vai me dar a ponte para conversar com a doutora Inês Maia Ribeiro, que está aqui conosco, que a ideia assim, de uma mãe que está perguntando como é que a gente pode conhecer outras pessoas que gaguejam, porque na escola que ela tem o filho, ela é a única pessoa o filho é o único que gagueja. Então, Inês, só isso, desculpa que aqui muita coisa me junto ao mesmo tempo. Eu queria apresentar para vocês aqui, como se vocês não conhecessem, né? A Inês Maia Ribeiro, que é fonoaudióloga, ela é mestre, ela é presidente do Conselho Consultivo do IBF. O IBF tem no nosso Conselho Consultivo, vejam que chique, tem o Dr. Gerald Maguire, tem o Gonçalo Leal, que vocês daqui a pouco vão ver, e tem o Dr. Scott Yaros, que são os nossos internacionais, né?
O Maguire é uma pessoa maravilhosa. E essa criatura maravilhosa que é fundadora do IDF, autora de livros, capítulos de livros, e é professora da área da fluência em tudo que é canto desse país, desse mundo aí. Então, é uma honra, porque a Inês, além de tudo, é uma parceira fantástica de trabalho, com uma energia enorme e tal. Então, a ideia era assim, já que essa mãe está perguntando, Inês, sobre aonde a gente pode, ou ela, o filho dela, poderia encontrar, ela não disse a idade, mas outras pessoas que gaguejam e também que outras informações a gente pode pedir ou passar para pais de crianças que gaguejam. Olá, boa noite a todos. Muito feliz por estar aqui participando desse evento. Olha, não é tão raro encontrar pessoas que gaguejam. O que acontece é o seguinte, que tem gagueiras de muitos graus de severidade. Então, levando em consideração que na idade entre 3 e 5 anos, um número subestimado, né? Como a gente conversou ainda essa semana, segundo novos estudos de epidemiologia, de qual é a incidência da gagueira na sociedade, 5% das crianças estão gaguejando em algum tempo, algum momento. O que acontece, em geral, é que elas não estão no mesmo grau de gagueira ou na mesma escola ou nos mesmos locais. Mas é muito difícil, em uma escola grande, tem 5% de crianças que provavelmente estão ali também gaguejando, que não tenha uma ou outra pessoa que tenha alguma dificuldade de fluência. O que acontece é que, em geral, também não se assume muito, é o que o Rafael falou, é melhor esconder, é melhor achar que é tímida, é melhor achar que não está. Agora, se não houver mesmo, eu acho que tem que proporcionar conversas com essa criança, o próprio pai, a própria mãe, dizer assim, olha, a sua fala é realmente, tem alguma... lá no Sul, eles usam um termo, né? Tranca a boca tranca e não sai, né? Aqui a gente fala assim, às vezes tem as rupturas, não dá continuidade. Então, assim, é importante que se possa trabalhar essa continuidade, trabalhar esta situação em relação à criança, mas eu concordo com o que o Rafael falou assim, a aceitação é primeiro, mas em relação à criança, a aceitação começa pela aceitação dos pais também, né? Então, esses pais têm que aceitar, têm que entender, têm que ser acolhedores, né, naqueles momentos e proporcionar momentos que gaguejam. Em geral, nas clínicas fonoaudiológicas, onde tem tratamento, existem outras crianças. Na nossa clínica, a gente, agora, bom, estamos todos num momento muito complicado, né? Há 1 ano e meio que ninguém pode chegar muito perto de ninguém, né? Em termos de consultório. Mas é uma coisa frequente acontecer de a gente unir pessoas da mesma faixa etária para fazer algumas reuniões, né? É claro que a gente tem uma limitação do consultório, que nem todo tempo você tem ou mais de uma criança naquela mesma idade, mas é importante que os pais também se abram para que isso aconteça, né? E falar abertamente. Quando a gente começa a falar, eu não sei se vocês concordam com isso, é o depoimento que a gente vê, que quando começa a falar, as pessoas falam assim, sim, comigo também acontece, olha, eu também tenho, olha, meu filho também gagueja às vezes. E aí é o que a gente fala, a gagueira tem várias manifestações, né? Então, tem a gagueira que ela permanece ou se mantém durante todo o tempo, então é uma gagueira que é mais presente o tempo todo. Tem aquelas que são mais intermitentes, que intercalam, que é a maioria das crianças, né? Intercalam um período grande de fluência com momentos de rupturas, né? E essas rupturas podem ser repetições, podem ser bloqueios que fica trancado, pode ser intrusões, enfim, uma série de coisas que podem estar acontecendo e aí você não encontrar naquele momento as pessoas que estão no mesmo grau. Isso nunca a gente vai ter 2 pessoas iguais, com a mesma grau de gagueira,
mesmo tempo de duração. Mas eu acho que o primeiro caminho é conversar com ele, para que ele não se sinta como sendo uma criança única, e buscar mesmo nos próprios consultórios, ou na clínica, ou na escola, falar assim, tem mais alguém aqui? Provavelmente uma escola, a probabilidade, né, de que em cada 100 crianças tem 5 que estejam gaguejando. Então, 100 crianças são 5 classes de escola, de uma escola, né? Então, é importante procurar na própria escola, com os amigos, nas clínicas, na clínica onde trabalha. Alguma observação, Anne? Complementar? Não, eu acho que tu dissesse muitas coisas que eu também diria. Assim, na época em que a gente podia reunir-se, não é? Eu fazia grupinhos de duplas ou trios, quando a gente consegue fazer um duelo de agendas e botar pais e crianças e a profissional todo mundo no mesmo horário. Mas ajuda muito, porque as crianças curtem muito poder vivenciar isso, e isso ajuda a fortalecer, eles se sentem mais seguros, eles aprendem a organizar as coisas e trabalham com crianças que são da mesma idade. Então, mas tu tens razão, as novas estatísticas que estão sendo publicadas agora, questão de 2 meses, a gente diz que 1% da população do mundo adulto gagueja, hoje a gente está com esse número perto de 10%, e ao redor de 15 a 20% de crianças. Então, esses artigos já estão sendo publicados, estão já nas revistas de alto impacto, já estão sendo publicadas na área da genética e da epidemiologia. Então, é muita gente que gagueja, mas as pessoas precisam ser descobertas, porque a gente tem que falar sobre o assunto, né? O Van Riper, lá quando ele ajudou a criar a fonoaudiologia nos Estados Unidos, e era uma pessoa que gaguejava muito severamente, ele dizia que a gente tinha que acabar com a conspiração do silêncio. Eu acho até hoje essa frase, essa expressão muito adequada. Não, tudo que a gente não fala e não aborda se torna complicado e muito difícil para a criança lidar. Então, para que a gente tenha crianças mais felizes, mesmo com gagueira ou com outras dificuldades, o importante é falar sobre o assunto sem culpa, sem dizer que é culpa de um, culpa do outro, porque caiu um tombo, porque levou um outro tombo, porque nasceu alguém, morreu alguém. Não tem nada disso. Isso é uma coisa neurobiológica, está no cérebro, é do neurodesenvolvimento, e a gente tem que entender que isso é uma condição. Como disse o Pedro no seu vídeo, não é uma doença. São coisas que a gente tem que aprender a lidar na vida, né? Muito bem. Inês, a gente procura quando? Meu filho gagueja e a gente daí sai a procurar que horas? Olha, o mais cedo possível. A gente sabe que quanto mais próximo do surgimento das rupturas, maior chance tem de remissão, né? O que não significa remissão total e que não significa que todas as crianças estejam dentro dessa característica. Existem gagueiras mais severas ou com maiores comprometimentos que podem não sair. Isso é verdade. A gente não pode oferecer uma cura, uma remissão total, como a gente não pode oferecer nada, né? E nada em relação à saúde, você pode falar, olha, nunca mais você vai ter pedra no rim. Vamos lá, se tem probabilidades, né? Tem chances, mas não tem como evitar isso. Procurar o mais antes possível. O que a gente vê hoje no consultório é que o mais cedo possível. O que a gente vê hoje no consultório é que os pais estão mais atentos a isso, até mais do que muitos pediatras, escolas, colegas. Eu estava vendo como que eu ia falar, porque a gente recebe ainda hoje no consultório pessoas que falam assim, eu passei numa colega, num profissional fonoaudiólogo, falou, e continuo esperando, porque ainda não tem movimento de olho, não tem bloqueios abruptos, não se espera. Então, hoje a gente vê, graças a Deus, graças à tecnologia, né, com
a difusão de informação séria. Então, sempre o nosso caminho é procurar a fonte, quem é essa fonte, e levar a sério isso. Então, não esperar nunca. Quando tem claro, quando tiver algum movimento facial junto, quando tiver alguma tensão visível, está claro que tem uma gagueira aí, uma gagueira do desenvolvimento, e que não dá para esperar. Mas existem alguns sinais antes que dá para ver que já não está fácil aquela criança falar. Já não está fluindo tranquilamente. Tem um número de repetições que o próprio ouvido já fala, eu quero comer. Não, sai um pouco do que você está acostumado a ver. E aí a gente vê que os pais hoje, eles estão muito mais atentos e procuram mais, às vezes, por conta própria. Falam, olha, o pediatra falou para não vir, a escola falou que vai passar. É verdade, uma grande maioria de crianças vai passar, mas as outras não vão passar. Então, existem algumas coisas que a gente considera como fator de risco, que, então, esses têm que ser atendidos ainda o mais rápido possível. Quem procurar? Procurar um fonoaudiólogo especialista em fluência. Porque, como eu acabei de dizer, não é raro nós recebermos no consultório pessoas que falam assim, mas o fonoaudiólogo falou, eu fui no fonoaudiólogo e falou que é para esperar. Então, uma orientação inadequada é pior do que a não orientação, né? Então, assim, ficar atentos, e se a mãe e o pai, outra coisa, a intermitência da gagueira é uma coisa que confunde muito, como diz, atrapalha, né, no diagnóstico, nas condutas, né, em uma série de coisas. Então, assim, mas às vezes ele flui, então vamos esperar. Não, mas ele só gagueja quando ele quer, ou ele quer chamar a atenção. Então, começa uma série de suposições inadequadas que podem retardar muito o atendimento. Às vezes, mesmo atendendo muito precocemente, existem tantas áreas cerebrais envolvidas que estão minimamente ou com maior intensidade envolvidos que podem tornar aquela gagueira crônica. Desses 5% que a gente falou, e agora daqui a pouco a gente vai falar desses 15%, né? Desses 5%, que é o que a gente ainda tem, 1% vai se manter gaguejando, né? Mas a chance de, quanto mais perto do surgimento, e aí a gente coloca 3 meses no máximo, o início do tratamento, maior chance de remissão. Sair fora. Muito bem. Acho que é isso. Isso é importante, eu até gostaria que a Diva fizesse a gentileza para nós de colocar aqui no chat o site, a página do Conselho Federal de Fonoaudiologia, onde estão listados os especialistas em fluência no Brasil. Porque se você que está procurando um fonoaudiólogo não tem muita certeza se a pessoa tem entendimento do assunto ou não, se ela tem formação ou não, ainda somos muito poucos especialistas no país. E isso não é reserva de mercado para nós, e é importante que se deixe. Justamente nós damos aulas o ano inteiro em vários locais para justamente colaborar para que os colegas possam também buscar o título de especialista. E quando você tem dúvida, esse fono sabe, não sabe, vai atrás do nome que está listado lá por região, por estado. A Diva daqui a pouquinho já coloca isso aqui no chat para a gente, para poder... vocês fiquem com esses endereços. Às vezes tendo o link direto é mais fácil, né, de procurar. Especialista é importante, e não é porque a gente é exibida colorida, é porque realmente é uma área que muito pouca gente trabalha, é uma área que ainda não é abordada adequadamente dentro da instituição, com raríssimas e maravilhosas exceções, mas boa parte dos cursos ainda não. Gagueira não tem cura, a gente sabe no adulto. E a outra coisa... Desculpa, diga. E a outra coisa é que, às vezes, você vai no especialista e esse especialista também ou não teve afinidade, ou não teve... Você tem que avaliar
a expectativa da família em relação àquilo, as condições da criança em relação àquilo, também vale procurar outro profissional. Nós mesmos somos super a favor disso, nós mesmos indicamos, nós mesmos temos um grupo, um comitê para discutir e avançar em relação a isso. Então, é importante que seja um fonoaudiólogo especialista, acima de tudo, que tenha um profissional especialista, mas que também, às vezes, vale a pena pegar uma segunda opinião, se achar necessário. E hoje com a pandemia, nós podemos fazer atendimentos online, não é? Então, que antes era uma dificuldade muito grande, que hoje, felizmente, a gente já, pelo menos nessa parte, a gente conseguiu avançar. Muito bem, muito obrigada. Eu não sei das perguntas que estamos indo aqui. Os pais, hoje em dia, estão, graças aos céus, a internet ajuda bastante os pais para o bem e para o mal, mas a gente está com a possibilidade de grandes acessos em relação a isso. Temos aqui junto conosco também a Eliana Negro Rocha, que também é fonoaudióloga, é mestre, ela é diretora científica do Instituto Brasileiro de Fluência, autora de vários livretos e livrinhos, ela é uma das fundadoras do IBF também. Emendando na fala da Inês, a Eliana pode até mostrar para vocês alguns dos livros que ela tem aí, porque ela é maravilhosa para fazer essas coisas. Na questão da prevenção, por que ela decidiu escrever livros que ela chama que são conversas com adultos, mas é sobre as crianças que os adultos têm. Então, Eliana, você pode assumir a palavra nesse momento. É um prazer. Assim que começam a falar de crianças menores, já me sinto assim louca para falar alguma coisa, porque é a menina dos meus olhos, né? A minha paixão sempre foi a gagueira infantil, apesar de atender também adulto, e eu sempre pensei, algum dia eu vou me especializar em gagueira infantil, e a pandemia me deu essa chance. E não só a gagueira infantil, como a gagueira da criança que recém começou a gaguejar. Eu acho que aí tem um campo tão lindo, tão promissor, uma possibilidade tão grande da gente aproveitar essa flexibilidade da criança para que ela supere esse quadro, né? E apesar dos pais não terem culpa sobre a gagueira da criança, apesar de ser um fator neurofisiológico, toda essa questão, nós sabemos quanto esses pais podem ajudar, né? Ou seja, a criança pequena ainda está num meio muito restrito, né? Ela tem a família, ela tem a escola, então é muito mais fácil da gente poder ajudar, orientando esse pessoal a como atuar com essa criança, né? E essa questão dos livretos aí, eu acho que começou com a história da conversa com os professores, né? Foi o primeiro livreto, nessa questão, nesse modelo de fazer perguntas e respostas, para tentar tornar mais fácil o assunto, né? E eu acho que levando essas informações para as pessoas, não só que nem era antigamente, listas de atitudes que as pessoas deveriam tomar. Não faça isso, faça aquilo, do e don't, era do inglês, né? Do e don't, faça e não faça. Eu acho que tem muito mais. Eu acho que quando os pais, os professores são informados do porquê dessas coisas, isso penetra, então possibilita que eles realmente atuem, né? Então, vou mostrar para vocês a capa, deixa eu ver se aparece, não estou muito sabendo lidar com isso, está aparecendo aí? Tá. Então, essa é a capa do livreto número 1, né? A coleção vão ser 4 livretos. Esse é o número 1, que já se encontra na Amazon e deve ser publicado em papel em breve, né? Eu estou preparando isso. E essa é a imagem do livreto 2, tá? Esse está só na Amazon por enquanto. Todos os livretos estão prontos, na verdade. O que eu estou demorando um pouquinho, eu estou buscando referências que sejam interessantes, tanto para o leigo, né? Então, eu fiz até uma distinção, né, na marcação. Vai em vermelho, quando um sinalzinho, quando é interessante para o leigo, e vai em preto, quando é mais interessante para o profissional. Então, para o leigo, eu imaginei assim, artigos em português, um pouco mais simples, menos elaborados, e para o profissional, artigos em inglês ou de revistas científicas, né? Então, estou terminando o livreto 3, então, eu não falei do nome deles, né? Esse primeiro que eu mostrei é para começo de conversa. Então, nesse aqui nós estamos falando sobre o que é a gagueira,
como é que ela surge, o que acontece, né? Quais são os fatores que compõem uma gagueira, por que alguns gaguejam mais, outros gaguejam menos, né? Nesse segundo livreto aqui, aí já entram quando a criança recém começou a gaguejar, aí entram as orientações mais específicas, coisas que ajudam, não só diretamente da fala, mas a rotina da criança, o sono, a alimentação, ou seja, a criança é um todo, né? E a gagueira é um detalhe na vidinha dessa criança. E o próximo livreto, quando a criança continua gaguejando, ou seja, aí sim entra o especialista, mais do que nunca, né? Claro que o ideal seria que o especialista entrasse desde o começo, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Por isso que esses livretos até tentam suprir um pouquinho isso, né? Além de ter a função de servir como um lembrete para quem já conhece um pouco do assunto, né? E o último livreto é quando a gagueira persiste. Então, aí a gente precisa lembrar que, apesar de todo o trabalho que a gente faz, e a ideia é que nós temos sucesso muito grande nessa faixa etária inicial, apesar de todo o trabalho, algumas crianças vão permanecer gaguejando. E aí sim, essa criança precisa ser fortalecida, porque é isso que o Rafael estava falando aí, tão bem falado, né? Como é difícil lidar no mundo de pessoas que não sabem o que é gagueira, que não entendem o que está acontecendo com aquela pessoa, né? Então, acho que era isso, gente. Eu acho que é uma área tão linda, né? Eu falei do Rafael, vou voltar a falar, gostei demais da sua fala, eu acho que as pessoas que gaguejam, elas devem ser especiais, sabe? Eu tenho essa impressão, porque é uma visão muito interessante, né? Eu acho que talvez elas acabem sendo trabalhadas por tudo que elas tiveram que passar, e eu acho que são pessoas muito especiais. Então, eu gostei muito da sua fala. Mas eu fico aí aqui à disposição para se aparecer alguma pergunta, tá bom? A gente pode colocar o link, né? Eu vi que algumas pessoas perguntaram, aí realmente é só, às vezes, entrar na Amazon e botar os termos, mas eu acho que o link a gente consegue colocar assim, ali a Diva vai colocar para vocês. Eu acabei de colocar também o livro que a Liana tem para a conversa com os professores, que está lá no site do IBF, que vocês podem fazer um download gratuito e que ajuda professores e pais das crianças que podem levar esses links ou esses materiais para os professores das suas crianças, para que eles possam enfim, se informar melhor sobre o que é, né, para que as coisas possam andar legais. Eliana, muito obrigada. Eu gostaria só de dizer mais uma coisa, que eu não estou dando conta de ver o que vocês estão escrevendo, tá bom? Eu não tenho essa prática, então eu estou aqui meio cega. Mas é isso. Obrigada, Nelise. Imagina, de nada. Então, prevenção, gente, vamos entender assim, né? Pegando as coisas que já foram ditas até aqui, prevenção da gagueira, a gente não consegue impedir que uma gagueira apareça. A gente não tem como prever se essa criança terá ou não gagueira, apesar dos fatores de risco e tudo isso. A nossa obrigação profissional e a nossa obrigação como pais é impedir que essa gagueira cronifique. Então, a prevenção que a gente faz é justamente a evitação da cronificação. Porque se gagueira não for tratada de forma adequada, no momento mais próximo possível do início da gagueira, as chances de remissão são cada vez menores. Então, é importante que os pais, e os profissionais, e os professores, e os fonoaudiólogos, e os pediatras e todos tenham bastante noção disso. A gente consegue curar gagueira em crianças pequenas desde que elas tenham o tratamento adequado o mais próximo possível do momento da gagueira. Se a gente demora muito para tomar providências, isso é uma promoção. Quanto mais tempo demora, as chances vão gradativamente diminuindo. Então, a prevenção não se consegue evitar que apareça, mas a gente consegue evitar que cronifique. Evidente que cada caso é um caso, existem crianças com outras condições de comorbidades, não é junto com a gagueira, que nem sempre facilitam tudo isso, mas com certeza temos vários e vários relatos e sucesso na nossa prática profissional, no sentido de que quanto mais cedo, melhor. Eu ia dizer mais melhor de bom, mas eu não vou deixar de ser assim tão informal. Na brincadeira. Muito bom. A gagueira vai melhorando com o passar do tempo. Eu diria, Flávia, que ela, na criança pequena, sim. No adulto também. A questão aqui é a palavra cura. Eu até gostaria, de repente, se o Rafael quisesse entrar, assim, a medicina, eu sempre brinco assim, me diz o que de fato a medicina
cura completamente, né? Essa história de nunca mais gaguejar na vida, amanhã eu vou acordar e nunca mais, não é assim que funciona. São condições de cronicidade, assim como outras tantas, pressão alta, diabetes, obesidade, e a gente fica com condições que não vai resolver nunca, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, a gagueira poderá diminuir espontaneamente em algumas crianças. Nós somos da política e do princípio de que a gente não espera, porque eu não sei, entre a criança A e a criança B, qual delas poderá se recuperar espontaneamente. E se daqui a 2 anos não se recuperou espontaneamente, eu não tenho mais como reverter isso direito. Então, a gente, por princípio, vai atrás da ajuda, vai atrás de um profissional capaz, especialista na área, para poder tomar uma decisão nesse sentido. Tu queria dizer alguma coisa, Rafael? Eu queria falar sobre isso, que a questão da cura em geral é uma busca, né, na verdade, a busca da cura é manter a gagueira em silêncio ainda, né? Essa é uma outra forma de fazer isso, né? Eu só queria fazer um comentário em geral sobre as crianças. Eu tenho uma filha de 7 anos e agora vou fazer o depoimento, porque falando sobre criança. E a minha filha, quando começou a falar, na verdade, né? Sei lá, antes dos 2 anos, começou a gente gagueja, a gente tem um faro assim grande para identificar a gagueira nos outros, né? Mesmo que seja leve, né? Então eu via que ela começou a ter algumas coisas assim que eu não gostei. E aí ela foi para análise, né? Direto assim. Mas uma das coisas tipo, que além de ir cedo, né? De quando começou, e ela ficou bem, assim, ela nessa estatística ela foi aqui não ficou com a gagueira permanente, muito em função de ter ido cedo na fono. Mas uma das coisas que eu sempre me preocupava, e talvez tenha pais aqui, certamente tem pais, né, e mães, que de dentro de casa, entendeu, é o lugar que a criança ela pode gaguejar, né, ela assim, que não possa ser um negócio que seja tenso, né, que seja, né. Então, quando ela ainda gaguejava, assim, ou ainda tinha disfluência, em casa era tranquilo, assim, cara, eu me segurava, assim, para não, né, ter alguma reação, mas esse era um ponto importante. E também isso importante, porque isso não aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu lembro que era difícil, assim, não era fácil, e hoje eu entendo também a posição do meu pai e da minha mãe, porque a gente vê a filha né, gaguejando, não é a coisa mais simples do mundo, né? Mas esse é um aspecto importante que acho que é um outro, sei lá, outro conselho, sei lá, seja isso. Não, é uma observação fundamental. Quanto mais o pessoal está me perguntando assim que técnica, não existe técnica que é receita nenhuma, Flávia, então eu não posso te responder específico. A gente tem que avaliar bem a criança e depois descobrir quais são, a partir de um bom processo avaliatório, de avaliação, a gente tem que descobrir quais são os princípios e objetivos específicos para cada criança, porque não tem 2 crianças iguais, não tem 2 gagueiras iguais. Então, todo o tratamento que é baseado em processos, a gente tem que trabalhar especificamente para aquela uma criança. E a Roberta aqui também está perguntando, dizendo que partindo do ponto de vista que a gente não deve esperar, qual é o momento? O momento é assim, a gente dá... Boa parte das crianças, quando está aprendendo a falar, elas têm disfluenciazinhas, que a gente chama de fato de disfluências que não são gagueira. A disfluência é uma coisa interessante porque quando a gente faz uma coisinha tipo, espera, dá uma travadinha, nessas questões, na hora que a gente está disfluindo, todos nós fazemos isso, porque não existe quem não faça, isso não é gagueira, isso é só uma disfluência. Qual é a diferença da disfluência para a gagueira? É que na disfluência, via de regra, a gente não tem a sensação da perda de controle. A pessoa que gagueja sabe, inclusive a criança bem pequena, sabe quando vai gaguejar, porque ela sinaliza claramente isso. Então, a disfluência, ela é uma coisa tranquila, porque todos nós temos, porque não existe ninguém 100% fluente 100% do tempo, mas a gagueira especificamente é para a pessoa que gagueja
mostra a sensação de perda de controle. Então, esse período da disfluência dura, na minha experiência, na experiência nossa aqui, nas nossas experiências clínicas, digamos assim, não mais do que 8 semanas. 10 semanas assim, ó, estourado. Nessas horas, se vocês não percebem que as disfluências estão diminuindo, que as rupturas, que a criança está fazendo outros tipos de movimento, que ela já está dando mostras, a criança não tem palavras para explicar o que acontece, porque ela nunca viu isso antes, ela não sabe dizer o que acontece, mas ela percebe que alguma coisa está errada, ela sinaliza isso. Essa é a hora que tem que buscar, Roberta, ninguém vai esperar, mas vamos seguir, porque a melhor maneira de fazer isso é justamente entrar em contato com um profissional. Nem todos os profissionais sabem, mas a gente vai. Diga, Inês. 8 semanas, sim, Roberta. E o momento de começar a terapia, né? Como disse a doutora Annelise, 8 semanas, mas às vezes não dá para esperar 8 semanas. Às vezes a própria gagueira e a própria ansiedade ou a preocupação da família em relação àquele momento, que obviamente foi exatamente o que o Rafael colocou agora, não é fácil ver o filho que está com dificuldade de falar, né? Então, começa-se ali. Não necessariamente a terapia tem que ser direta, às vezes é indireta. Você começa com a orientação da família, manejando o ambiente, a velocidade de fala, a hora do sono, a hora de... Enfim, as respirações, as alergias, essas coisas. Tem muita coisa que pode ser feita, tem muita coisa que está se estudando agora e que podem ser feitas. Mas também não necessariamente toda criança que bate à sua porta você vai precisar entrar em terapia. Algumas é só orientação mesmo para a família. E, às vezes, tem os casos mais complexos que, mesmo que procura com uma semana, que tem que ficar, tem que estudar, tem que planejar. É o que a doutora Annelise falou, não dá para a gente prever os caminhos, né? Então, quanto mais cedo, melhor. E o mais cedo é sempre ontem, sabe? Não espera, porque nesse caso, esperar não é saber. Esperar é perder tempo, de fato, e é muito importante, porque o cérebro da criança é muito plástico, ela tem muitas chances de sair bem disso. Tá? Eu gostaria de aproveitar e falar, já que a Inês mencionou alergias e tal, tem várias coisas que a gente tem que prestar atenção em crianças que gaguejam, e é para os pais que estão aqui, e para professores e fonoaudiólogos também, assim, hoje já temos inclusive publicações feitas pela Sandra Mello, que é a nossa doutora e nossa vice-presidente aqui do Instituto Brasileiro de Fluência, publicações internacionais em revistas de alto impacto sobre as questões das alergias e do sono, a importância do sono nas crianças pequeninas, porque hoje em dia, especialmente com a história da pandemia, houve uma ruptura muito grande dessas rotinas familiares e as influências negativas disso, especialmente do sono inadequado em crianças pequenas que gaguejam. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a Mirela Caputo Polino, que é a nossa tesoureira, a mulher da chave do cofre. Ela é também mestre, fonoaudióloga clínica, professora da área, trabalha conosco já há muitos anos e a gente tem sempre muito boas parcerias. Eu queria, Mirela, que tu falasse um pouquinho conosco sobre essas questões do sono nos nossos pequeninos e nem nos tão pequeninos também. Esse é um assunto tão importante, tão atual, né? Eu acho que não havia momento mais atual para a gente falar do sono e gagueira juntos, né? Você citou os artigos da Sandra Annelise e eu queria dizer que, primeiro, a gente se orgulha demais. A Sandra fez em parceria com alguns outros colegas, ela tem um artigo de 2020, que é o primeiro artigo que eles publicaram, a Sandra Mello e o Patrick Brealey, e eles conversaram um pouquinho sobre crianças nesse artigo, né? E eles concluíram que, na verdade, as crianças que gaguejam, eles têm muito mais chance de ter insônia de todo tipo, ou dificuldade para adormecer, ou insônia no meio da noite, né? Então, as crianças que gaguejam têm muito mais dificuldades de sono do que as crianças que não gaguejam.
nesse mesmo artigo, eles compararam crianças que gaguejam e têm dificuldades de alergia e asma, com as crianças que gaguejam e não têm nem alergias nem asma. E eles concluíram que as crianças que têm alergia e asma, alergias respiratórias principalmente, e asma, têm muito mais chance de ter insônias, tanto no início da noite quanto no meio da noite. Gente, isso quer dizer muita coisa, porque na prática clínica e nos artigos em literatura, a gente vê que o sono tem um impacto gigante na qualidade de vida. Rafael está aqui, não nos deixa negar, tudo que é neurológico precisa de uma boa noite de sono, e enxaqueca está aqui que não me deixa negar, precisa de uma noite de sono. Na gagueira não é diferente, eles precisam de boas noites de sono, né? E para os adultos, eles publicaram agora, gente, artigo assim, ó, saído do forno, agora em 2020, e eles concluíram que, 2021, obrigada, que as pessoas que gaguejam, eles têm um índice muito maior de insônia, tanto dificuldade para adormecer, quanto dificuldade no meio da noite, né, para se manter dormindo, do que as pessoas que não gaguejam. Tem uma dificuldade nesse aspecto do sono 2 vezes maior do que as pessoas que não gaguejam. É bastante, né? E dormem cerca de 20 minutos a menos. Primeira vez que eu li, eu fiz assim, só 20 minutos? Achei que era mais. Depois eu refleti bem, gente, tira 20 minutos do meu sono para você ver o que acontece. Acabou, né? 20 minutos de sono é significativamente importante, sim, para o descanso do cérebro. Então, eu acho que a gente poderia agora conversar sobre os sinais, o que essa... Já que a gente sabe que o sono tem tanto impacto, tanto na possibilidade de recuperação da gagueira, quanto na qualidade de vida das pessoas que gaguejam já persistentemente. Gostaram dessa palavra com tantas sílabas? Eu acho que a gente poderia pensar nos sinais, né? Que sinais a gente pode observar nas crianças que gaguejam, nos adultos que gaguejam, que podem nos dar pistas de que esse sono talvez não esteja tão adequado. Então, primeiro eu vou pedir para a gente pensar em 4 aspectos, né? Acho que o número de horas que a criança e o adulto dormem é muito importante. Tem número de horas segundo a faixa etária. A gente recebe adultos, né, famílias no consultório dizendo assim, não, meu filho dorme lindamente da meia-noite às 8. 8 horas por sono. Não, gente, uma criança não pode dormir 8 horas. Eu posso. Eu tenho a altura de criança, mas eu posso dormir 8 horas. Mas uma criança não pode, né? Então, segundo a faixa etária, a gente tem que pensar no número de horas. A gente tem que pensar também na regularidade. Então, hoje em dia a gente tem, olha, tem futebol na quarta e no domingo, então, quarta eu durmo tarde, cada hora eu durmo num horário, aí tem festa na segunda, na sexta, no sábado, cada dia eu durmo num horário, então essa regularidade é importante, porque o sono é aprendido. Se cada dia eu durmo num horário, eu já não aprendi nada, meu cérebro já não sabe que horas dorme, que horas acorda, e a chance de desenvolver insônias e dificuldades para o sono é maior. Então, número de horas do sono, regularidade. Outro aspecto é o ciclo circadiano, que a gente também chama de relógio biológico, né? Então, tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas. A maioria da população está no intermediário. Aqui no IBF a gente tem os 2 opostos, né? A gente tem os fonoaudiólogos que são muito noturnos e querem fazer a reunião às 9, 10 da noite. 2 da madrugada. 2 da madrugada, eu conheço assim, que são muito noturnas, e tem os outros, né? Então, enfim, a gente sofre um pouco para fazer as nossas reuniões por isso. Nossas crianças, nossos filhos não são diferentes. Então, é comum que a gente veja famílias que colocam o horário das crianças acompanhando o horário dos adultos. Nem sempre isso dá certo. Às vezes, eles estão até dormindo o número de horas ideal, sabe? Criança de 7 anos está dormindo 9 horas, 9 horas e meia, mas está dormindo muito tarde. A maioria das crianças tem esse horário do ciclo circadiano um pouquinho mais puxado para o meio da noite. Então, em geral, as crianças dormirem 9 horas, 8 e meia. A gente tem que fazer o teste, tem que descobrir qual é o melhor horário para cada um. Isso a gente só descobre testando. E não vale testar uma noite, tá, gente?
A gente tem que testar um período mais longo de tempo, porque o sono é aprendido, né? A gente aprende esses hábitos de sono. E o último, mas que é o mais, eu acho que é de grande importância, é a qualidade do sono. Então, tem muitos aspectos que a gente tem que observar sobre a qualidade do sono, porque o sono tem algumas fases. Então, a gente tem que respeitar que a criança e o adulto precisam ter um tempo determinado de sono profundo, de sono REM, de sono leve. Tem que ter bem dividido isso. E como é que a gente pode observar se o sono está de boa qualidade? Vamos pensar aqui algumas dicas que atrapalham a qualidade do sono. Range dente? Ronca? Isso tudo atrapalha para a qualidade do sono. Não entra em sono tão profundo na duração de tempo necessário. Fala dormindo, levanta-se dormindo, anda pela casa dormindo, mexe-se demais na cama, aquelas pernas que não param, faz um quadradinho, sabe? Cabeça aqui, cabeça aqui, cabeça aqui, e vai girando, né? Mexe-se demais. Edredom sempre amanhece no chão, sabe? Aquelas coisas. Também podem ser sinais de um sono muito agitado. Vai toda noite buscar a cama dos pais, né? Podem ser sinais de dificuldade de sono, nessa qualidade. Eu queria chamar a atenção para a enurese noturna. Depois dos 5 anos, continua tendo enurese? Pode ser um sinal de que a qualidade do sono não está entrando em sono profundo. A gente produz mais, né, a urina no sono mais leve. Então, tem vários aspectos que a gente pode observar que nos dão pistas de que a qualidade não está boa, qualidade do sono. Para o adulto, cansaço diurno. Puxa, eu dormi 8 horas, eu continuo com sono, eu poderia dormir em qualquer lugar, sabe aquela encostadinha assim que eu durmo em qualquer lugar? Pode chamar atenção. Criança com cansaço durante o dia, chama atenção. Então, a gente tem muitos aspectos que são esses sinais, que vão nos dar dicas de que pode haver uma rinite. Sabe aquela rinite que está todo mundo acostumado, né? Não, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Mas pode estar atrapalhando a qualidade do sono e a recuperação da gagueira do seu filho. Então, bora para o otorrino já fazer um tratamento prolongado e não só de 3 meses. Um tratamento ano inteiro cuidando da rinite. Pode ter apneia obstrutiva do sono no adulto, até na criança. Podemos ter adenoide grande, amígdala grande. A gente quer evitar a cirurgia do nosso filho a todo custo. Eu também sou mãe, tá? Eu sei, a gente não quer filho em cirurgia. Mas se tiver esse custo de qualidade de vida, a gente está falando só da fluência, né? Mas tem outros aspectos que também são impactados por uma respiração oral, o respirador oral. Então, tem muitos aspectos, sabe? Muito bem, Mirella, excelente. Nós temos aqui no chat o link do blog da doutora Sandra Mello, para que vocês possam encontrar os próprios relatos dela. É o melhor blog que tem na área de fluência no Brasil, disparado. A gente é orgulhosíssima de ter a Sandra junto conosco. A Sandra também foi fundadora do IBF, né? E nós vamos passar um pouquinho adiante, porque o nosso tempo está... A gente olha para o relógio e começa a dar um frio na barriga. Nós queremos falar um pouquinho sobre adultos também. Eu gostaria de mostrar primeiro, apresentar para vocês, na verdade, a doutora Cristiane, porque a doutora Cristiane que está aqui conosco, ela é professora da Unesp, tem a pós-graduação, ela é doutora, claro, professora em tudo que é canto América do Sul também, ela é autora de livros e publicações científicas e é a coordenadora do IBF Eduque. E a Cristiane poderia nos falar um pouquinho que nem todos os distúrbios de fluência são de gagueira, ou são gagueira. Algumas dicas para a gente poder fazer a diferença entre isso e depois a gente então abordaria para os adultos também. Ainda temos adultos para falar, porque já vi que tem gente ali que está pensando e querendo assistir coisas sobre adultos também. Então vamos lá, Cris. Boa noite a todos. Annelise, é um prazer enorme estar falando para uma sala tão linda, com pessoas tão maravilhosas. E realmente, qualquer pessoa que gagueja, principalmente um escolar e adulto, que é mais comum ocorrer e procurar um trabalho fonoaudiológico para a questão da taquifemia, que é outro distúrbio da fluência que pode ocorrer em comorbidade com a gagueira, aproximadamente
1/3 ou 35% das pessoas que gaguejam apresentam a taquifemia em comorbidade. Então, como que eu vou saber se essa pessoa que apresenta gagueira, que chega na nossa clínica com queixa de gagueira, com as disfluências atípicas, né, ou típicas da gagueira, em excesso, aquelas disfluências involuntárias, como saber se essa pessoa também apresenta taquifemia? Bom, quando a pessoa apresenta uma alteração na velocidade de fala, geralmente ela pode ter momentos de fala mais rápida, e essa alteração de fala prejudica a inteligibilidade da fala, que é o grau que o ouvinte consegue entender o que o falante está ouvindo, ou prejudica a compreensão da mensagem, que é o grau que o ouvinte consegue acompanhar a mensagem do falante, nós podemos pensar numa taquifemia. Porque essa inteligibilidade, compreensão da mensagem, ela geralmente está prejudicada tanto pela velocidade de fala rápida, o que a pessoa acaba falando muito rápido e tem uma articulação mais fechada, ou mesmo uma imprecisão articulatória, o uso inadequado de pausas, uma prosódia inadequada e fora questões de linguagem, um discurso desorganizado, por exemplo, também pode acontecer. Nesses quadros de taquifemia, também encontramos frequentemente a comorbidade com TDAH. Então, geralmente são pessoas que têm dificuldade de atenção e que isso vai necessitar uma avaliação com um médico específico e, muitas vezes, né, o uso da medicação. Então, é muito importante esse diagnóstico, Annelise, porque a terapia, ela incluirá outros objetivos de forma que essa pessoa consiga, né, melhorar esta fluência na fala, reduzir esses impactos que a gagueira e que a taquifemia também ocasionam na comunicação desse falante, porque nosso olhar, tanto para a gagueira como para a taquifemia, é olhar a pessoa como um todo, as várias dimensões, desde a postura comunicativa, porque nós sabemos que o problema maior ocorre aqui na fala, né? No fluxo da fala. Então, nós temos que trabalhar habilidades comunicativas como manutenção do contato visual, troca de turnos adequadas, o que é muito comum a pessoa com taquifemia começar a falar e não parar de falar, ele tem dificuldade de assumir o papel de ouvinte, postura comunicativa, o que vai auxiliar essa pessoa a ter uma comunicação mais assertiva e ser percebida pelo ouvinte como uma pessoa confiante. Isso dará maior credibilidade no que ele está falando. E tudo tem a ver, né, Annelise, conforme o Dr. Rafael comentou, a aceitação da gagueira, né? Assim como a aceitação da taquifemia, porque o primeiro passo para a modificação é a aceitação. Se ele percebe que tem gagueira ou que tem essa fala rápida, ele vai aceitar, né, o trabalho do fonoaudiólogo, ele vai realizar em casa, isso é fundamental para que as mudanças sejam, né, ocorram a longo prazo, tá? Muito bem, excelente. Nós, dentro dessa solicitação em relação à gagueira do adulto, a gente enfoca, vocês não nos queiram mal e não nos entendam mal, a gente sempre usa um pouco mais de tempo em relação à criança, porque a criança sempre tem a possibilidade de sair fora da gagueira, então é importante que a gente divulgue sempre muito isso e que as pessoas entendam bastante. E, ao mesmo tempo, a pessoa que gagueja adulta já tem que ter condições outras para poder melhorar, e isso é importante. Eu queria compartilhar com vocês um vídeo de uma outra pessoa que gagueja, a gente tem um vídeo de um representante do gênero masculino e uma do gênero feminino. Então, eu queria mostrar para vocês, para que vocês pudessem ver o produto de um tratamento. Porque esse vídeo que vocês vão ver, eu quero que vocês descubram onde é que estão as gagueiras desta moça tratada. Ela continua gaguejando, porque eu a conheço bem, mas quando muitas vezes a gente tem essa solicitação assim, tem que apresentar um trabalho, meu Deus, que horror, gagueja, faz o quê? Será que eu posso? Mata toda a família para não apresentar e matar a aula para não poder ir e tal. Quando a gente se organiza, tem um bom tratamento,
organiza o texto que vai fazer. Olhem só o exemplo que a Angélica está nos dando aqui. Quem é que compartilha? Astrid, que compartilha? Então tá, vamos. Vamos lá. Meu nome é Angélica Salvagni, tenho 32 anos, sou advogada e também sou uma pessoa que gagueja. Assim como todas as pessoas que gaguejam, eu tenho inúmeras memórias difíceis, especialmente da primeira infância, da adolescência, memórias de não aceitação, por não compreender o motivo, o porquê a minha boca trancava e ainda tranca. Por outro lado, eu tenho inúmeras memórias felizes de vitórias, de conquistas, de aceitação e de crescimento pessoal. São a essas memórias que eu me apego e é assim que eu trato a minha gagueira. Ela é intrínseca a mim, ela faz parte de mim. Não porque eu me defina simplesmente como uma pessoa que gagueja, mas porque eu sei que a gagueira foi crucial para a formação da minha personalidade e para o meu desenvolvimento como ser humano. Eu penso que a gagueira consolidou muitas virtudes da minha personalidade. Certamente sem ela eu não seria tão destemida, forte, resiliente como eu me considero hoje aos meus 32 anos. Eu poderia falar de inúmeros motivos pelos quais eu gostaria de ter sido fluente desde a infância. Certamente tudo seria mais fácil. Mas se eu fizesse isso, eu estaria suprimindo uma parte de mim. E esse não é o objetivo. Então, eu olho para ela, para a gagueira, como um plus no meu corpo. Como algo a ser trabalhado. Algo que eu preciso me adaptar. E eu tenho que fazer com que ela também se adapte às minhas vontades, ao meu querer, à minha agenda, especialmente a agenda profissional. E assim ela vai aflorar o melhor de mim e sempre me fará querer evoluir. Esse é meu depoimento sobre uma pessoa que gagueja há pelo menos 30 anos. Que coisa linda, vocês não acharam? Eu fico muito orgulhosa disso. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Vocês que estão aí querendo fazer perguntas, lá no chat, alguma coisa, eu já ouvi alguns comentários assim, sim, ela é uma pessoa que gagueja, e é um depoimento que nos mostra como trabalhar, como organizar-se para fazer as coisas, tem um resultado de fato positivo. E é importante que fique claro assim, que ela não fala assim todos os dias e nem todos os momentos. Aqui é uma situação onde ela está de fato preparada para fazer isso. Então, quando a gente tem que enfrentar uma situação difícil, mesmo nós aqui que não gaguejamos, se a gente não se prepara, a chance é que não sai tão bem. Então, nós também nos preparamos. E não temos a dificuldade de lidar com a fala, mas temos a dificuldade de lidar com os conhecimentos, com as informações, usar esses conhecimentos com sabedoria para que a gente pode trazer para vocês as melhores informações que a gente tem. Muito bem, eu também concordo que ela é uma ótima, que é um depoimento muito bacana. Eu gostaria também ainda, não é bem por último, mas a gente tem a doutora Astrid Ferreira, que está aqui conosco. Ela é doutora mesmo, ela é fonoaudióloga clínica, professora, ela é vice-coordenadora do Comitê de Fluência da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e é a nossa diretora clínica do IBF. Já estou trocando as coisas aqui. E nós temos sempre muitas perguntas no site do IBF, nas pessoas que entram em contato conosco, Astrid, sobre os usos da tecnologia, porque é tão caro aquilo, é tão difícil aquilo outro, então nós achamos que poderia ser interessante compartilhar com vocês algumas ideias sobre alguns aplicativos que tem aí, que são ou gratuitos ou de muito baixo custo, para que as pessoas possam usar isso, especialmente em situações de maior necessidade. Astrid, tu gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. A gente tem algumas possibilidades, né? Muitas pessoas já devem ter investigado isso, e por isso que a gente também teve essa ideia de falar. São aplicativos que você pode baixar no seu próprio celular, utilizar. Hoje em dia a gente já tem a tecnologia a mais que ajuda esses aplicativos, que são os fones inter Bluetooth, né? Além de tudo. Então, a gente usaria esses aplicativos. Que são esses aplicativos? Eles propiciam um atraso de fala
conjuminado com uma diferenciação também na frequência, né? Falar de um jeito mais simples, o timbre, porque a gente não tem só fonoaudiólogos por aqui, né? Por que isso? Muitas vezes a gente vê indicação, né? Porque a gente tem essa possibilidade, porque a gente tem uma questão que está muito vinculada à área pré-motora da fala, que a gente não entrou em tantos detalhes, né? E a área auditiva, a questão da temporalização, e isso depois também, para fonoaudiólogos que estão aqui, se quiserem pesquisar um pouco os últimos artigos da Shang, ela fala um pouquinho por que de repente, né, umas explicações do porquê que então esse atraso de fala de fato faz um efeito para a pessoa que gagueja, e quando ela se escuta atrasado, ela tem então uma fluência da sua fala, né? Não é para qualquer pessoa que gagueja, né? Vamos deixar isso também, um adendo. Cristiane tem um trabalho super bacana em relação a isso, né? Então, a gente também tem que ter uma área auditiva, um processamento auditivo permeável para isso, né? Então, a gente sabe que precisa, sim, de um acompanhamento para você utilizar isso. Não, mesmo assim, como a Annelise disse, hoje em dia a gente não tem só o equipamento, que a gente teve o precursor, que era um aparelho que a gente usava como um aparelho auditivo, que fazia esse trabalho do atraso de fala. A gente tem essa possibilidade dos aplicativos, né? Gratuitos por um tempo. O gratuidade, assim, ser gratuito não deixa você usar todas as possibilidades do aplicativo, mas para uma experiência, é algo interessante, a gente aconselha sim. A Diva poderia talvez colocar, né? A gente tem depende do celular que você tem, né? Então isso também vai depender qual aplicativo. Então para iPhone, né? Para um e para o Android é outro. A gente já tinha isso um pouco separado aqui, né? O Fluency Coaching, que a gente usa mais para o iPhone, e da Assistant, e tem mais alguns outros aí no mercado. Esses são os dois mais conhecidos, mas tem outros no mercado que vocês podem baixar. E ao fazer isso, não só vocês vão ter que regular um pouco esse atraso de fala, como também essa alteração, porque o fato de você se escutar com uma voz um pouco diferente que a sua, e também é um dos ouvidos que vão ser utilizados, e outro você vai continuar ouvindo os seus interlocutores, né? Mas a gente sabe que para algumas pessoas que gaguejam, esse dispositivo é algo muito importante, né? A gente tem até um colega nosso aí, por exemplo, que só conseguiu se formar na medicina, não é o nosso amigo Rafael aqui, é um colega nosso da Alemanha, que é uma pessoa que gagueja e diretora de um instituto, e ele põe esse depoimento, né? Que ele só conseguiu se formar em medicina nos Estados Unidos quando ele utilizou isso, porque daí ele conseguiu fazer os atendimentos e tal. Então, isso é algo que pode ser pontual para uma situação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um depoimento que é muito cansativo, é algo que não dá para usar o tempo inteiro, né? Mas é uma experiência que vale a pena e que a gente pode oferecer aí essa possibilidade de vocês investigarem um pouquinho mais. E a gente poderia explicar horas e horas por que isso funciona, mas não daria agora com esse 25 minutos já, quase chegando a 9h30. Depois vocês mandam suas perguntas. Muito bem, excelente. Muitas vezes as pessoas estão em locais muito distantes, não têm acesso a profissionais, mas hoje, com o atendimento permitido pelo Conselho Federal, que é o atendimento online, vocês podem entrar em contato no site do Instituto Brasileiro, tem lá fonoaudiólogos que fizeram e que fazem formação conosco. Então, pelo menos vocês têm por estado lá alguém que vocês possam procurar, ou nós mesmos estamos disponíveis, mas para poder orientá-los e tal. Eu gostaria de saber daquela pessoa que perguntou que queria falar sobre gagueira em adultos, que gostaria de saber. Escreve para nós ali que outras coisas tu gostarias de saber sobre gagueira em adultos, e enquanto eu pediria para a doutora Astrid compartilhar conosco o vídeo do Dr. Gonçalo Leal. O Gonçalo Leal, ele é um parceiro do IBF há muito tempo, nós trabalhamos juntos já
nem sei lá quantos anos. Ele é de Portugal, é uma pessoa queridíssima, é uma pessoa muito especial, na verdade. Ele é dono lá do Speech Care, do Centro de Tratamento de Tartamudez. Trabalhamos juntos nos cursos, em vários cursos de especialização aqui da América Latina. E ele trabalha no Oriente Médio. Meu Deus, o Gonçalo é um homem do mundo. Mas tem uma dificuldade, porque lá em Lisboa o fuso horário é muito bandido, né? Porque lá agora já é 1h da manhã e ele disse que, como tem nenenzinho pequeno em casa, eles estão dormindo. Então ele mandou um vídeo para que a gente possa ouvi-lo e vocês tenham a possibilidade de ouvi-lo. Então, se puder compartilhar, seria perfeito. Olá a todos, o meu nome é Gonçalo Leal, sou terapeuta da fala do Centro de Tratamento de Gaguez em Lisboa, Portugal. Antes de mais, é um prazer enorme colaborar com o Instituto Brasileiro de Fluência, com quem eu já tenho o prazer de colaborar há muitos anos e quero felicitar por esta iniciativa e por todas as iniciativas que têm tido ao longo do tempo. Neste mês turquesa da Gaguez, que é uma iniciativa fantástica, eu gostaria de explorar convosco 3 questões que me parecem importantes. Estamos a viver um momento muito particular, de muita investigação, cada vez temos mais conhecimento sobre a gaguez e é importante utilizar esse conhecimento para a prática clínica, assim como continuar a desmistificar e a modificar a visão social que a gaguez tem. Eu destacaria 3 elementos-chave, diria assim. O primeiro é o conhecimento. E o conhecimento é muito importante porque o conhecimento combate o medo. Sabemos que o medo na gaguez é algo que influencia muito a pessoa, não só na forma como fala, mas muitos dos comportamentos que acaba por adotar, de evitamento e de fuga, de tensão. O medo acaba por condicionar a vida, as escolhas, as oportunidades e a felicidade das pessoas que gaguejam e, portanto, o conhecimento é algo que é muito importante, aqui a cognição. Em segundo lugar, o momento de gaguez. Cada vez mais nós compreendemos a neurofisiologia da gaguez, o que desperta este momento, e então somos convidados a olhar para um paradigma diferente, porque as pessoas que gaguejam, a maior parte do tempo, são fluentes. Portanto, o momento de gaguez, a pessoa aprender a gerir, a manipular este momento e torná-lo mais fácil, é algo que é realmente muito importante. E isso trabalha-se, obviamente, através de procurando o conforto, reduzindo a tensão física, reduzindo a luta, baixando a frequência da própria gaguez e, portanto, acho que também é algo muito importante nos debruçarmos. E, por fim, o potenciar das habilidades comunicativas. Cada vez mais nós compreendemos que temos que sair de um paradigma só de fluência e olhar para um paradigma maior que é a comunicação. E esse paradigma, a fluência está envolvida também, não é? Porque eu, para poder comunicar melhor, o meu discurso tem que ser mais pausado, mais suave, com um tempo mais definido, que é para os outros me poderem compreender melhor e desta forma eu poder ligar, relacionar, interagir, que é o grande propósito da comunicação. A fluência não tem significado perante a dimensão da comunicação, que é realmente o grande propósito da fonoaudiologia e é o grande propósito das pessoas que gaguejam, que é ter uma comunicação livre, sem medo e fácil. Portanto, queria desejar a todos um mês turquesa maravilhoso, felicitar mais uma vez o Instituto Brasileiro de Fluência. Tenho muita pena não ser possível estar aí junto das queridas colegas e de todos e desejar-vos um excelente evento. Muito obrigado. Muito bom. O Gonçalo, de fato, é uma pessoa muito querida. E eu gostaria de resumir 3 coisinhas aqui que ele disse, porque às vezes o sotaque português nos pega meio assim, né? Tem que adequar o ouvido um pouquinho. E isso eu vou fazendo já para tentar responder um pouco a pergunta do Éder, que era sobre qual é a melhor abordagem para pessoas adultas que gaguejam, já que muitos fonos só trabalham a parte da respiração e que não surte efeito. Eu acho que essa pergunta, Éden, é muito importante de fato. O que o Gonçalo falou? O Gonçalo tem eu vou dizer porque são palavras dele, ele sempre tem 2 grandes objetivos quando ele trabalha com adultos que gaguejam. O primeiro é que a pessoa seja feliz e o segundo é que a pessoa seja muito feliz. Então ele diz isso desse jeito em todas as suas aulas e eu acho genial que ele fala isso. Então, abordagens para gagueira existem muitas.
e estão todas elas embasadas em conhecimentos específicos. Nós podemos ter programas e podemos ter processos. A gente não vai entrar nisso aqui, porque certamente o tempo agora já está ficando muito curto, mas assim, tem que ter conhecimento. Entra lá no site do Conselho Federal que nós compartilhamos por aqui, vai procurar a pessoa que é especialista na área, ou que já tenha feito o curso conosco, que está lá no site do IBF, que já tem um entendimento mais aprofundado do que sobre o tema gagueira. Nós conseguimos a criação da especialidade em influência no Brasil apenas em 2017, lutando 20 anos para que o Conselho Federal pudesse reconhecer isso como uma especialidade da fonoaudiologia, para que os cursos de fonoaudiologia possam também abarcar essa área, que muitos, infelizmente, não faziam isso. Então, respirar e relaxar pode ajudar algumas pessoas, mas certamente, se respirar e relaxar curasse gagueira, a gente mandava todo mundo fazer yoga e não precisávamos estar aqui hoje discutindo todos esses assuntos. Então, isso pode, para algumas pessoas, ser importante, mas certamente para a grande maioria não. Então, o Gonçalo fala que se a gente tem bastante conhecimento sobre o que tem, a gente tem que se instruir sobre aquilo que a gente tem. Não esperar a solução mágica, mas o quanto mais a gente conhece, menos assustador é isso, que é o que a gente volta lá para a fala inicial do Rafael. A gente não tem medo mais, o medo vai gradativamente se dissipando e eu vou me sentindo com melhores condições. Então, isso faz parte de um trabalho fonoaudiológico, ter um paciente ou uma pessoa que gagueja que também está instruída sobre isso, ou que queira se instruir sobre isso, e claro que tem que ter um profissional especialista. A outra coisa é que ele fala que já que a gagueira é um distúrbio do neurodesenvolvimento, que via de regra inicia na infância, é muito importante já na idade adulta, se não teve oportunidade de fazer antes, é gerir os momentos de gagueira, que é isso que nós vamos fazer especialmente dentro de uma sala de terapia, né? Porque isso vai permitir melhorar as habilidades de comunicação, porque hoje em dia nós estamos dentro dessa ideia de que não dá para imaginar que eu vou nunca mais gaguejar e que eu vou ser fluente para sempre, porque não existe ninguém 100% fluente 100% do tempo. Todavia, é importante desenvolver habilidades de comunicação. Vejam o que a Angélica fez, vejam o que o Pedro nos mostrou, o próprio Rafael está aqui conosco como pessoa que gagueja, mostrando assim, a gente pode ser um bom comunicador, um excelente comunicador, apesar da gagueira que eu tenho, porque não tenho mais na minha cabeça aquela ideia de que eu nunca mais gaguejarei na vida e que eu tenho a solução mágica que vai resolver. Então, Éden, é importante para a gente isso, e vai atrás. Vocês estão vendo aqui 3 pessoas que gaguejam com excelentes resultados em manejo da sua fala, tanto gravadas quanto pessoalmente, em vivo, agora como é o caso do Rafael. O tratamento fonoaudiológico, ele é de fato importante, é evidente que todo mundo tem outras tantas coisas para resolver junto. E só para não deixar, antes da gente se despedir, que pena que está terminando, teve alguém que nos perguntou bem lá no início se tem crianças que estão gaguejando em sílabas finais. Isso está cada vez mais comum, não era uma coisa que se via, sei lá, 5, 10 anos atrás não era frequente, hoje isso parece que tem sido mais observado, isso está relacionado com outras questões da própria criança, que nós, infelizmente, não vamos falar sobre isso agora, porque esse é um assunto bastante longo. Mas a pessoa que perguntou sobre isso pode entrar em contato conosco, e as perguntas que, por acaso, nós não conseguimos responder, porque o relógio é mais rápido do que a gente gostaria, não é verdade? Então, nós podemos responder pessoalmente. E fiquem atentos, porque durante todo o mês nós estaremos publicando coisas, matérias, posts, vídeos sobre o tema, porque nós estamos inaugurando o mês de atenção à gagueira e, como é um mês, tem que ter atividade o mês inteiro, tá certo? E nos procurem sempre que quiserem, entrem em contato com o Instituto Brasileiro de Fluência ou conosco. Nós estamos aí todas nas nossas redes, estamos todos no Instagram, estamos no Face, estamos no próprio site do IBF, nos procurem. Alguém aí dos meus queridos colegas de mesa gostariam de dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar? Agradecer, né? Agradecer a disponibilidade das pessoas a nos ouvir, entender mais sobre esse assunto e, com isso, a gente ter a possibilidade de, cada dia mais, ter mais especialistas na nossa área. Isso mesmo.
Eu quero desejar um E tem uma lindo pergunta aqui mês da também. gagueira para todos. Um lindo Um mês. feliz dia da gagueira. Divulgando. Qual é a pergunta que tu queria, Inês? Que tu desculpa, agora que eu atravessei na frente de todo mundo. Vai ficar gravada essa Sim, de vai ficar webinar. gravado, Sim, sim. fica gravado e a gente vai respondendo essas perguntas na medida do possível. Uhum. Temos o mês todo para responder. Isso. Então, eu quero muito, muito agradecer a parceria com a Alegra, que está sempre assim, com esse Agradeço. sorriso lindo, a presença da Inês, da Cristiane, do Rafael, muito feliz com o Rafael aqui, da Mirella, da Eliana, da Astrid e de todos os outros que estão aqui, que não são poucas pessoas, nós ficamos muito felizes de chegar a quase 140 pessoas aqui conosco. E nos Nós não procure. tiramos a foto. Ah, não, por favor. Vamos Acho sorrir importante todos, falar. abram as suas câmeras e vamos tirar uma Annelise, foto. chegamos a 149, 150 Olha! pessoas e queremos Enquanto- agradecer, porque acho que foi uma mesa muito especial, né? Ter todos vocês, estar juntos, fonoaudiólogos com grande experiência em gagueira, fonoaudiólogos em formação, estar em contato com pessoas que gaguejam, com mãe de pessoas que gaguejam, porque tão importante quanto estudar é o fonoaudiólogo escutar, olhar para a pessoa que gagueja, porque isso nos faz pessoas e terapeutas melhores, tá? Então, muito obrigada a presença de todos vocês. Nossa, sem E dúvida, aguardem, valiosa. porque este mês será um mês polvoroso no IBF. Então, aguardem muitos posts, muitas novidades. Toda semana teremos coisas novas para vivenciar junto com vocês esse mês da gagueira, né? Então tá, vamos lá. E lembrando, Vamos abrindo as e reforçando ainda que todas as perguntas serão respondidas ao longo do mês.